Amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a santa paz na pessoa de Cristo Jesus e dizer mais uma vez que é uma satisfação nós estarmos levando algumas informações a você, ao seu grupo, aos seus alunos, a professores, acerca desse assunto tão importante que a gente está abordando agora. E nesse segundo trimestre da nossa escola bíblica dominical. Eu me chamo Enoque Santiago, estou falando aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, setor 27. O meu pastor é o pastor Euclides de Oliveira. Amados, na semana passada nós falamos alguma coisa acerca do projeto de Deus quanto à questão do tabernáculo. O tabernáculo foi um projeto que nasceu no coração de Deus, e a gente encontra lá no capítulo 24 do Êxodo, Deus chamando a Moisés e mostrando para ele o seu projeto. E entendemos por aquilo que está no livro de Hebreus, quando Deus diz assim para ele: olha, faça conforme o modelo que no monte lhe foi mostrado. A gente entende a preocupação de Deus. Como toda obra, irmãos, existem 4 etapas. Quando está ainda no pensamento da pessoa que está envolvida na obra, que a gente pode até chamar aqui de cogitação, ainda está no foro íntimo. Qualquer que seja a obra, está na mente ainda daquela pessoa, ele quer mudar algo, fazer algo, modificar algo. Dali ele quer dar vida a esse projeto. Então ele vai para o segundo ponto, chamado preparação. Ele vai preparar o material e por aí vai. Até que ele chega no terceiro, que é o ato de execução. Então a obra inicia até chegar ao último ponto, que é a consumação, é o término da obra. O tabernáculo obedeceu essas etapas. Moisés é aquela pessoa que tem de Deus a orientação direta. Deus fala com ele. Ele ficou 40 dias e 40 noites no monte, e dentro desse espaço Deus então passou a ele esse grande projeto. Isso a gente viu a semana passada. Agora esta lição que segue, ele está no ato preparatório para dar vida a esse projeto. E ele vai precisar dos artesãos para que essa obra torne-se uma realidade. E aí, de onde virá, onde ele vai encontrar tamanha habilidade ou profissionais tais para fazer isso? Essas são as primeiras informações que a gente tem na nossa leitura bíblica em classe. Deus dá o nome, Deus vai nominar Bezalel. Vai dizer, olha, ele é filho de Ur, e ele é da tribo de Judá. No verso 13 ele diz: e eu enchi do Espírito de Deus. Então ele tem sabedoria, ele tem entendimento, e eu dei a ele a capacidade para inventar invenções, trabalhar com ouro e com a prata. Mas embaixo, no verso que segue, você vai encontrar que vai aparecer um outro personagem também, e esse da tribo de Dan. Um ponto aqui que eu quero observar, quero voltar um pouquinho no tempo e ver a figura de Jacó abençoando seus filhos. Lá no capítulo 49, verso 8, verso 9, verso 10, você vê ele dando a Judá algumas bênçãos que fala sobre o sacerdócio,
pensam que fala acerca dele ser o legislador, enfim, uma bênção tremenda para Judá. Quando Deus começa então a dividir as tarefas entre as tribos, Judá se destaca, e justamente com uma forma de respeito que Deus tem, a bênção que Jacó ministrou ao seu filho. Isso aqui, irmãos, vai ser um assunto muito, vamos dizer assim, explanado, quando a gente for entrar no assunto do sacerdote, porque o sacerdote virá de uma tribo diferente. Veja que mesmo Jacó dando a ele a bênção de ser o legislador, um dos versos diz lá: o cetro não vai sair da sua mão, me desculpe, ao passo que para Levi ele vai dizer: olha, eu vou espalhar os seus no meio de Israel, no secreto conselho a minha glória não vai estar. Então é o oposto disso. Mas na prática, o sacerdócio sairá da tribo de Levi. Tem alguma coisa a ver também com o fato que se deu, a gente pode chamar de incidente, no Êxodo 32, o bezerro de ouro, que na hora da aprovação do teste, Judá então ali é reprovado e Levi é aprovado. Deus então dá a ele a confiança de assumir esse ponto, essa posição tão importante no meio do povo de Israel. Na lição passada vimos o tabernáculo que devia ser construído, bem como as suas peças habilidosamente. Para isso, para que essa obra acontecesse, então Deus vai escolher as pessoas. Aí está aqui dizendo: o primeiro vem da tribo de Judá, o segundo vem da tribo de Dan. Encontramos que ambos foram capacitados por Deus. No que tange, irmão, a obra, é importante a gente notar o seguinte: pouca é a colaboração humana. Para Paulo, o que escolheu, elegeu, o que elegeu, capacitou. Toda a nossa capacidade, naquilo que nós vamos realizar no reino, vem de Deus. Deus, nós encontramos isso de maneira muito clara quando a gente aborda a parábola dos talentos, que é importante também lá. 5 para 1, 2 para 1 e 1 para o último. E no acerto de contas, a conversa de quem confiou é a mesma para ambos. Primeiro, você se lembra que os 5 que estavam com ele trabalhou, ele produziu e angariou outros 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2. E esse 1 que aponta o trabalhador da última hora, ele recuou quanto à confiança que fora lhe dado. Ele não produziu, ele escondeu. E um ponto importante é que no tratamento com esse aparece pela primeira vez a palavra dinheiro, mostrando que às vezes a gente não produz e ainda quer receber alguma coisa material. Dá um ar de algo atual, de conduta do homem em nossos dias. Pouco produz no reino. Eu falava esses dias em uma congregação e eu dizia aos irmãos que se Deus, na sua bondade e misericórdia, chamasse hoje, nos dias de hoje, os nossos Jonas para ministrar em Nínive, a primeira pergunta que eu iria fazer para Deus: Deus, quanto o Senhor vai me pagar para que eu possa realizar esta obra? Quanto eu vou ganhar nisso? Então, a capacidade do próprio Deus, antes que Moisés interrogasse a Deus acerca disso, Deus falou para ele: rapaz, eu já tenho enchido do Espírito. Irmão, uma pessoa cheia do Espírito não se resume à pessoa que dá um brado forte dentro de um templo,
que chora, que glorifica a alma, cheio do Espírito. Uma das primeiras características que aparece são os frutos desse próprio Espírito, né? Que está elencados lá em Gálatas, que fala acerca do fruto do Espírito, pois há uma lista, porém abre o texto no singular, dizendo o fruto do Espírito a gente entende ali que o fruto do Espírito na verdade é a caridade, e quando ela está em exercício na vida de alguém, então ela trará os derivados, que é a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Tudo procede de Deus. Então, eu enchi do Espírito e Ele vai tomar frente desta grande obra para fazer. Deus tinha tudo preparado, irmão. Deus tinha tudo pronto. Depois segue, dizendo que a pluralidade de serviço cristão. Muitas são as necessidades da igreja, de ordem espiritual, material. E elas se manifestam, e elas ocorrem, aparecem, na medida em que a igreja está reunida. Eu falava outro dia, com base em João, no capítulo 11, quando o texto diz assim: estava enfermo um certo Lázaro, da casa de Marta e Maria, suas irmãs. E ali ele dizia aos irmãos que está exposto ali 3 modelos de crente. A Marta, aquela que vê a casa, ela vai se preocupar da forma que está a casa, ela vai trabalhar, ela corre ali, ela ajeita algo aqui. A Maria é aquela que vai ao pé do Cristo, que vai adorar, interceder. Quem é Lázaro? Lázaro é aquele que em um dado momento da sua história, ele está no anonimato, mas vai passar por um processo difícil e ele vai dever a sua vida diretamente à pessoa de Cristo. Então ele vai ser ressuscitado, e um obreiro ressuscitado, ele produz coisas tremendas na sua história. E nas informações que a gente tem um pouco mais à frente, você vai encontrar então que a aldeia agora ela é visitada, e há uma informação em João que diz assim: olha, estavam ali não somente para ver a Jesus, mas para ver para ver a figura de Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então perceba, dentro da obra, Deus tem pessoas para todo o fim, capacitando para cumprir tarefas dentro da igreja, cheios do Espírito para realizar a obra. O texto diz: eu enchi do Espírito. Essa afirmativa vai ao encontro de nós que acreditamos no movimento pentecostal. Ele diz aqui: não há nada que possamos fazer na vida sem a direção e a ação poderosa do Espírito Santo. Ora, amado irmão, se somos guiados pelo Espírito, logo significa que esse Espírito tem em nós liberdade para nos orientar e nos guiar. Entendemos que é uma regra, não é por força e nem por violência. Quando eu expunha hoje, no dia de hoje, pela manhã, este assunto que foi a lição passada, esse que nós estamos abordando, será dado no dia 14. Eu trouxe uma animação do tabernáculo e chamei os alunos que ali estavam a pensar comigo. E essa animação, o tabernáculo que media 50 por 25, sim, tendo o primeiro lugar de contato com aquele que entrava no pátio ou no átrio, era com o altar do sacrifício, dizendo que primeiro o sacrifício, depois do sacrifício, aí eu tenho então a bacia, aí eu tenho o santo e o santíssimo. Então eu mostrava de uma forma em 3D, mais ou menos a ideia de como era o tabernáculo. E levei então os alunos a pensarem na complexidade da obra, na complexidade
num período rudimentar, num período em que o homem não tinha muitas habilidades, muita tecnologia como temos hoje. Mas isso para Deus não é nada. Então Deus encheu os agentes do Espírito Santo, disse: estou fazendo para uma obra especial. A Bíblia mostra uma diversidade de dons relacionados ao serviço cristão. Está lá em Romanos 12, 3 e 8. E a primeira epístola que Paulo escreve à igreja em Corinto, no capítulo 12, verso 4 a 6. Dons esses que foram distribuídos pelo Espírito Santo, e segundo Paulo, na mesma perspectiva do processo de escolha de Bezalel para a construção do tabernáculo. Passando agora para o último ponto, ponto 3, os talentos e habilidades. Os talentos, irmãos, e as habilidades, no que diz respeito ao reino, eu estou falando aqui, estou lembrando da figura de José. Quando ele vai interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, ele deixa bem claro: isso não está em mim. Há um Deus no céu. Obviamente, olhando com o olhar humano, a manifestação não estava nele, mas não estava à disposição dele aquele dom. Deus deu para usar na hora certa, no momento certo, e na questão do reino. E ele então deixa muito claro: isso não está em mim. Nós temos também a figura de Daniel, quando ele se apresenta ao rei, lá no capítulo 2, ele pede um tempo ao rei, e ele pega os companheiros e vai orar a Deus. E você se lembra que na madrugada Deus dá o sonho e dá a interpretação. Quando ele entra diante do personagem interessado no sonho, ele faz questão de destacar a figura de Deus. Ele faz questão de falar que aquilo não era uma produção natural. Ele diz: Deus fez conhecer ao grande rei o que será depois disso. Então você, meu irmão, que me ouve, saiba que a habilidade que está em você, a ferramenta que está em você, ela vem de Deus. Deus, por algum fim, lhe emprestou isso aí, porque ele vai pedir conta. Depois nós vamos ter que acertar as contas com ele. Essas habilidades especiais, diz aqui o ponto: na igreja local, muitos trabalhos requerem habilidades especiais. Exemplo disso: quem escreve precisa ter habilidade no ofício da escrita. Quem canta precisa ser habilidoso no ofício do canto. Quem exerce uma condição de músico, de musicista, precisa ser habilidoso no ofício instrumental. Quem ministra a palavra de Deus precisa ter de Deus a condição da interpretação dos textos bíblicos. Então tudo isso, quantas das vezes a gente encontra algumas pessoas que, pelo fato de Deus abrir a porta para ele da palavra em um determinado lugar, às vezes ele sai falando: arrebentei, destruí. E na verdade, ele simplesmente naquele dia, Deus precisava falar com alguém, com parte da plateia que estava ouvindo, e Deus, pela sua misericórdia, o tomou. Para Deus, nós estamos cercados de exemplos bíblicos. Por exemplo, nós vamos encontrar a jumenta falando. Então Deus usa quem Ele quer, como quer, da forma que quer. Esse aqui não é o nosso assunto aqui. Os talentos
revelados na igreja. Embora em Mateus 25 seja uma passagem bíblica que trata acerca da volta de Cristo, ela é bela na sua ilustração para mostrar o que Deus espera que você e eu façamos com a vocação que Ele nos deu. Então veja bem aqui, isso aqui é um ponto importante. Nesse texto de Mateus 25, mostra o momento do acerto de contas. Não mostra o exercício daqueles que ali estavam, mas mostra que o que tinha 5, ele produziu, ele trabalhou. Então ele chega agora para acertar a contas. Da mesma sorte, o 2. E ele chegou o dia do acerto. Meu querido, amado irmão que me ouve, que tenhamos nós a consciência de que Deus nos preparou para fazermos uma grande obra. E desta preparação inclui os talentos que Ele deu, a habilidade que Ele deu, para que a gente possa fazer essa tamanha obra. Eu abri esta fala dizendo aos irmãos que há etapas nesta obra do tabernáculo. Há etapas. Lá no capítulo 40, nós vamos ver a obra completa. Eu dizia no vídeo passado que levou aproximadamente 9 meses para esta obra ficar pronta. Um outro ponto também é a harmonia que havia no coração das pessoas, a união que havia entre eles, para que isso se tornasse uma realidade. Quando nós abordamos a questão daquela torre, lá em Gênesis, tem uma fala do próprio Deus. Da maneira que os homens estão se entendendo, não haverá freio, não terá barreiras para eles. Então você se lembra que Deus vai confundir a língua deles. Então essa obra aqui, para que ela pudesse acontecer, um ponto de destaque é esse aqui. As pessoas não poderiam ter aquele pensamento do partido, eu sozinho, e de usar a habilidade que tinha em proveito próprio. Ele tinha que pensar pelo grupo. Hoje pela manhã eu dizia aos irmãos que no transporte da arca, quando eles iam transportá-la, a ideia é que você colocasse as pessoas, as 4 pessoas para transportar, pensando aqui em 4, da mesma estatura, para que ele não pesasse para o outro. Então você colocava um em cada ponto, colocava no ombro de cada um deles e vamos transportar. Então a mesma altura. Se tivesse um mais baixo, 2, ia pesar, ia dificultar para outros. Então que Deus em Cristo abençoe. Tenha certeza de uma coisa: esse projeto só ia acontecer porque tinha a mão de Deus, e a parceria de Deus para com o povo foi aceita. O povo ouviu a voz, trouxe o material, as orientações que vinham daqueles que estavam responsáveis em produzir esta obra era ouvido, e tudo deu certo. Na semana que vem nós vamos abordar um outro assunto, entrando no tabernáculo, o pátio. O primeiro contato, o pátio, do pátio, o altar, já pronto. Deus em Cristo abençoe aos professores, aqueles que terão acesso a essa aula. Eu quero aqui lembrar-vos que aí a gente ainda tem 2 outros vídeos. Nós temos a aula que é dada aos jovens, que está sendo ministrada pelo irmão Israel, e os adolescentes de 15 a 17 anos está sendo também dada pelo jovem Joab, tá bom? Acesse aí o link. Aos irmãos que
terão acesso a esse trabalho. Que Deus abençoe, que Deus dê graça e boa aula. Até o domingo que vem.